Olá, meu nome é Adriele. Hoje eu vou falar um pouco sobre o climatério e a menopausa. O climatério é definido pela OMS como uma fase biológica e não patológica. É um conjunto de sintomas que ocorrem na vida da mulher antes e depois da menopausa. É uma fase de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, e isso ocorre devido à diminuição dos hormônios sexuais. A idade pode variar, mas ocorre por volta dos 40 anos de idade. Nessa fase pode ocorrer uma oscilação no ciclo menstrual, um espaçamento. Menopausa. É considerado que a mulher está na menopausa quando completa 12 meses consecutivos após a sua última menstruação. Antes desses períodos é considerado precoce e após os 55 anos de idade é considerado uma menopausa tardia. Olá, meu nome é Clélia. Eu vou falar agora sobre algumas alterações no organismo das mulheres relacionadas ao climatério e à menopausa. Para falar sobre o climatério, precisamos saber que processo é esse. É um processo que trata-se de um esgotamento da população folicular. A reserva ovariana, aquela que trazemos desde a vida intrauterina e que no nascimento já teve uma grande atresia da população folicular e vai se esgotando ao longo da vida. Chega praticamente no zero, quando a paciente entra na instalação da menopausa. Já na perda da população folicular indiretamente, se traduz pela perda da quantidade de estrogênio circulante. As alterações principais que a mulher experimenta durante o climatério são justamente relacionadas à queda do nível hormonal. O estrogênio, como sabemos, ele é um potente vasodilatador, de modo que a paciente banhada pelo estrogênio tem um fator natural de proteção cardiovascular. Por isso que na fase do climatério e da menopausa há um aumento de doenças cardiovasculares. Aparentemente, após alguns anos da menopausa, se não houver uma reposição estrogênica adequada. É importante também falar sobre as taxas de mortalidade de doenças cardiovasculares entre homens e mulheres. Se assemelham e se igualam, principalmente depois dos 10 anos da menopausa. Além disso, a falta do estrogênio vai mostrar assim, sintomas imediatos de curtíssimo prazo, como vai ser dito em algumas entrevistas ao longo do nosso vídeo. Alguns dos sintomas mais mencionados são como ondas de calor, o fogacho, a irritabilidade, a depressão, a secura vaginal, alterações do sono, principalmente tendo a insônia, entre outras. Lembrando que esses sintomas elas variam de mulher para mulher. E gostaria também de lembrar que o diagnóstico, ele geralmente é clínico, mas se necessário, fazemos também laboratoriais. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Miriam, profissional da saúde. Estou aqui com a Esther, também profissional da saúde, e ela vai nos trazer nessa tarde um pouquinho dos sintomas sobre a menopausa. Pode falar, Esther. Boa tarde, meu nome é Esther, tenho 50 anos. Os sintomas são dor de cabeça, inchaço, dor nas pernas. A partir desse ano eu entrei na menopausa, menstruei só uma vez. Eu tenho cólica, dores e não menstruo mais. Eu tenho irritabilidade, muito suor, cansaço, tontura, tá bom? Esses são os sintomas que eu tô passando nesse momento. Sintomas da menopausa. Obrigada. Ela vai falar um pouquinho sobre esses incômodos, essa fase do climatério e menopausa. Tudo bem, dona Maria? Quantos anos a senhora tem? 62. 62 anos. E a senhora já entrou na menopausa? Eu sinto os sintomas. Já sente os sintomas. E que desconforto a senhora sente? Eu sinto muito calor nas pernas, nos pés, tontura nos pés. E a senhora tem ainda a menstruação? Tem. Mas assim, vem bastante, pouco? É pouco. É pouco? Então tá diminuindo. Tá. Então a senhora ainda tá no climatério, porque a menopausa diz que fica
um ano, leva de 1 ano sem menstruação nenhuma. E a senhora sente mais alguma coisa fora esse calor nas pernas? Eu sinto assim a agonia, assim, a falta de ar. Já está fazendo tratamento? Ainda não. Você precisa procurar então um posto de saúde para poder fazer o tratamento. A senhora dorme bem? Durmo. Bastante? Bastante. Pelo jeito é bastante. Então tá bom. Aí a senhora agora tem que procurar uma UBS, um postinho de saúde, fazer os exames de rotina e começar o tratamento, se precisar. Muito obrigada, Dona Maria. Aqui com a senhora Maria Estela. Ela vai falar um pouquinho sobre a fase dela do climatério até chegar na menopausa. Tudo bem, Dona Estela? Tudo bem. Quantos anos a senhora tem? 67. 67. E a senhora já entrou na menopausa? Já. E com quantos anos, mais ou menos, a senhora lembra? Com 55 anos. 55 anos. E o que a senhora sentiu nesse comecinho? Esse dia só o calor, só. Só Só o calor. Só o calor. Só o calor. E Só o calor. a menstruação da senhora começou a diminuir, até foi- parar? Foi diminuindo, depois ficou uns 3 meses, sem, depois veio de novo, foi a última vez. E aí hoje a senhora não precisou nada disso? Não, eu tive saúde. É. E hoje, assim, a senhora sente alguma coisa? Teve alguma complicação? Não teve nada? Não, eu não tive não. Então De tá vez bom. em quando dá aquele calor ainda. A senhora sente ainda o calor? Ainda, de vez em quando, é sempre A senhora tem a irritabilidade, aquela irritação, insônia? A insônia eu tenho sempre. Tem sempre. A dona insônia, né? Persegue, né, as mulheres. Então tá bom. Muito obrigada, dona Estela. De nada. Boa tarde, estou aqui com a enfermeira Aline, especialista em geriatria, que vai contar pra gente um pouco sobre as orientações de enfermagem sobre o climatério e menopausa. Boa tarde, Marta. Obrigada pelo convite. Então, o climatério e a menopausa vão chegar para todas as mulheres, né? Então, o nosso papel nesse momento é fazer algumas orientações em relação a sinais e sintomas também. Então, no primeiro momento, a mulher reconhecer o climatério, né, que é esse período aí um pouco antes da interrupção total da menstruação, pode ou não ter alguns sintomas, então a gente tem que saber esses sintomas, como por exemplo aqueles fogaços de calor, alteração de humor, essas coisas assim, e que existe tratamento para isso. Então, o tratamento consiste em continuar acompanhando com o ginecologista, que é muito importante, fazer os exames periódicos, como o Papa Nicolau, né, a colposcopia, que muitas mulheres acham que por entrar nesse período, algumas já não têm mais relações sexuais e aí acham que não precisam mais fazer. A terapia de reposição hormonal também é uma ferramenta importante, mas que nem todas as mulheres podem estar utilizando, como por exemplo aquelas que tiveram trombose ou um histórico de câncer. Então tem que continuar acompanhando com o ginecologista. Também é importante o acompanhamento psicológico, principalmente pelas alterações de humor nesse momento. Muitas mulheres deixam de ter atividades sexuais por conta da dor na relação, por diminuição de lubrificação, que isso também é algo que nós temos que abordar aí na sistematização da assistência de enfermagem. A gente esquece muito de abordar a sexualidade e essas pessoas continuam aí com a sua vida sexual ativa. Então, o enfermeiro ele tem que ir para muito além de simplesmente a doença, tem que acompanhar todo esse hábito de vida e como a pessoa está vivendo com a menopausa dentro da sua família, dentro dessa mudança no corpo, do humor. Então, é isso. Mais alguma dúvida? Não, muito obrigado. Eu falei com a enfermeira Aline, especialista em geriatria, sobre o climatério e menopausa. Obrigada. Meu nome é Márcio, sou enfermeiro formado e pós-graduado desde 2012 e vou falar para vocês um pouco sobre o protocolo de enfermagem para mulheres no climatério e menopausa da Prefeitura de São Paulo. Na consulta de enfermagem, uma mulher que esteja no climatério, o enfermeiro deve priorizar uma ausculta qualificada, observando como está o estado emocional dessa mulher e como ela está lidando com esse período. O enfermeiro deve trabalhar de forma preventiva, a modo de encontrar os principais riscos que esse climatério pode causar para essa mulher.
como por exemplo neoplasias, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, entre outras. O climatério é caracterizado pela alteração dos hormônios sexuais dessa mulher que vão causar o fim da menstruação. Porém, essa alteração hormonal não vai trabalhar simplesmente nessa menstruação, irá causar alterações em todo o corpo da mulher, como no aparelho geniturinário, alterações bucais, alterações cardiovasculares, metabólicas, psicomotoras, alterações motoras, entre outras. Por isso, na consulta de enfermagem, o enfermeiro deve se atentar de forma geral e não especificamente a um único ponto. Além da consulta de enfermagem, o enfermeiro pode organizar grupos de mulheres que estejam no climatério. Esses grupos não precisam ser muito grandes, pode ser de 5 a 10, 15 mulheres por grupo. Esses grupos vão servir para quê? Para que as mulheres troquem experiências entre si, uma apoie a outra nesse período, para que elas pratiquem juntas atividades físicas, uma vez que o climatério causa alterações em todo o corpo. Também serve para que o enfermeiro possa orientar rapidamente várias mulheres sobre os principais problemas que o climatério pode causar e causa na vida das mulheres. Olá, meu nome é Leidinalva, estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o tratamento do climatério e da menopausa. O tratamento da menopausa ela vai depender muito da gravidade dos sintomas. A menopausa ela é um processo natural e seu tratamento visa o alívio dos sintomas. A secura vaginal ela pode ser tratada com lubrificantes tópicos e estrogênios. Alguns medicamentos podem reduzir a gravidade e a frequência das ondas de calor. Em algumas circunstâncias, são prescritas terapia oral, como a reposição hormonal e o suplemento alimentar. No climatério, algumas mudanças no estilo de vida também pode proporcionar um melhor conforto às mulheres climatéricas, como buscar atividades físicas calmantes antes de dormir, diminuir a ingesta hídrica à noite, fazer dieta para o controle da obesidade. Nesse período o ganho de peso é fácil, por isso é importante fazer a dieta. Diminuir a ingesta de sal e do açúcar, ingerir alimentos ricos em fibras, cálcio, vitamina, ferro, dar preferência à bebida não alcoólica, evitar a ingesta de café. O café ele atrapalha na absorção de vitaminas e de cálcio, por isso é importante evitar o café. Tenho dicas importantes também para esse período, que é como aumentar a ingesta de leite e seus derivados para combater a osteoporose, aumento da ingesta hídrica para evitar o ressecamento do cabelo, refeições leves de 3 em 3 horas, fazer atividades físicas, como por exemplo uma caminhada antes das 10 da manhã, após as 4 da tarde. Podemos ver com frequência uma perca de memória nesse período. Então, é importante fazer palavras cruzadas, decorar trechos de livros, decorar a frequência de jogos, para ajudar a ativar a memória. Bom dia, obrigada pela oportunidade, Rayane, de passar um pouquinho de informação. A Rayane me incluiu, meu nome é Célia, desculpe gente, é Célia Juliano, sou enfermeira. E sou mestre, mas em outra área, em ciências da religião. Aposentada, fui fazer outra coisa, mas olha eu aqui. A Rayane me incumbiu de falar sobre alimentação no climatério feminino. Bem, segundo artigos que eu andei procurando para me atualizar, a antropometria feminina é um dos maiores riscos no climatério. Mulheres na faixa etária de 35 a 61 anos foram estudadas, 200 pela USP, e o problema maior é a obesidade. Porque aos 40 anos, o nosso organismo, de tudo que nós nos alimentamos, ele já só absorve 40%. Logo, 30% irá virar gordura, tecido adiposo. E a falta de informação. Isso é uma informação que deveria já ser dada no início, na escola.
por conta de mulheres que não têm a oportunidade. Algumas apresentam sinais e sintomas, umas mais, outras menos, o tal do fogacho, outras não apresentam, mesmo porque são mais novas e pensam que não estão no climatério. E o climatério nada mais é, como vocês sabem, a passagem do período de menstruação para o período que vai encerrar essa transição, né, que vai encerrar a menstruação. Logo, a alimentação é muito importante. E a maior ocorrência é a quantitatividade. Tem que diminuir o número de comida na hora de se alimentar, justamente pelo baixo consumo energético do organismo. Porque com a idade, né, a história da vida começa aos 40, começa a absorver tudo em menor quantidade. E a mulher é por hormônio. A mulher climatérica, ela tem os hormônios todos alterados. Como ela vai descobrir? Fazendo exame. Ela precisa fazer dosagem de progesterona, de estrogênio, de T3, T4 livre. A grande maioria, eu diria 80%, lendo os artigos, adquirem problemas na hipófise, o hipotiroidismo, para que, além de tudo, irá contribuir na obesidade. Porque o hipotiroidismo, ele desacelera mais ainda a absorção dos alimentos. Logo, a pessoa vai... Um dos sinais de hipotiroidismo é a obesidade, é o ganho de peso. Então, a mulher tem contra ela a alimentação errada, falta de exercício, geralmente é sedentária, e mais as doenças pelos desequilíbrio hormonal, ok? Aí também temos, por conta dos hormônios, temos também a genética contra nós. Logo, muitas também vão desenvolver diabetes, que também vai atrapalhar mais ainda a vida da mulher, complicando mais. A mulher nessa faixa etária, ela já deveria fazer uso de leite, mas leite semidesnatado para o desnatado, fazer uma transição também. Iogurte desnatado, leite desnatado, se possível sem lactose também. Por quê? Para evitar a obesidade. E já a partir lá dos 30 anos ou antes, fazer uso disso por conta do cálcio, porque o cálcio cai muito, muito. Cálcio, ferro, também cai. Mas o cálcio é o indicativo maior. Aí eu tenho mais uma complicação, eu tenho a osteoporose. Então, eu estou aqui numa UBS, na Zona Leste de São Paulo, com a enfermeira responsável por ela. E eu vim aqui para saber um pouco dos riscos que uma mulher tem na menopausa, né, que é o tema, na menopausa do climatério. E o nome dela é Luciana e ela vai estar falando para a gente um pouco sobre o que acontece nesse período. Olá pessoal, obrigada pela oportunidade de estar trazendo para vocês um pouquinho sobre os riscos que a mulher pode ter após a menopausa. E um dos riscos que eu estava conversando com a graduanda, que acho que são os mais importantes são riscos de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque a mulher, quando ela entra na menopausa, ela ocorre uma queda na produção de certos hormônios. E um dos hormônios que tem a queda é o estrógeno, que ele é responsável em proteger nossas artérias, nossas veias, nossas coronárias. E com a diminuição desse hormônio, aí também começam a ter os problemas, podem vir a ter os problemas cardíacos, né? Como pressão alta, pode vir a começar a ter aumento dos níveis de colesterol. Aumentando os níveis de colesterol, corre-se o risco de ter trombos, corre-se o risco de ter isquemias, de ter AVCs, de ter infarto, né? E também um dos problemas que ocorre na pós-menopausa é a osteoporose. A osteoporose é uma diminuição da massa muscular, que isso também já ocorre naturalmente, né, com o decorrer da idade. E ainda com a pós-menopausa, que é o período compreendido após 12 meses sem você ter menstruação, você diz que a mulher menopausou. Após esse período, precisa-se ter um cuidado mais especial, tá? Com essas mulheres. Indo no médico regularmente, fazendo reposição hormonal, a mulher também pode diminuir um pouco esse risco, mas também precisa se ver que para fazer uma reposição hormonal tem que ter um acompanhamento médico, porque não são todas as mulheres que são contempladas com
essa reposição hormonal. Por exemplo, mulheres que fumam não podem fazer uma reposição hormonal porque correm mais risco ainda, né? E levando uma vida saudável, deixando de fumar, fazendo exercícios físicos e tendo uma alimentação saudável, que é muito importante na menopausa, a mulher pode estar evitando esses riscos, tá bom? Praticamente são esses os maiores riscos que tem: os riscos de doenças cardiovasculares e o risco de se ter uma osteoporose no pós-menopausa, tá bom? Então é isso, gente. Eu queria agradecer a Luciana por ela ter ajudado a gente aí, explicado, e é isso. Lógica. É um conjunto de sintomas. Não é assim não? É assim? Estamos falando sobre os sintomas da menopausa. Menina, me dá uma quentura, como diz no norte. Ai, não era pra ter falado! Eu primeiro. Meu nome é Juliana, sou estudante de enfermagem do 5º período e a gente está aqui a gente não, é eu sozinha. Maria Alzirino, ela vai falar um pouquinho sobre os incômodos dessa fase do climatério e da menopausa. Tudo bem, Ana Maria? Tudo. Quantos anos a senhora tem? 62. E a senhora já tem entrado na menopausa? Eu acho que entrar eu já entrei, mas por enquanto... Entrou, já entrou então? Olá, meu nome é Clélia. Eu vou falar um pouquinho sobre a alteração no organismo da mulher relacionada aos hormônios. Essa